Apresentação: Luciana Penha e Letícia Tristão. Agora 3h41, e como vocês ouviram no início do programa, nós falamos que daqui a pouquinho, a partir das 4 horas, a Itaipu irá oficializar o repasse de R$ 111 milhões para municípios da AMUSEP. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal Zeca Dirceu, do PT, que veio a Maringá para a cerimônia do anúncio de recursos. Olá, deputado, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Boa Letícia. tarde. Boa tarde aos ouvintes. Estou feliz de estar aqui também. Muito bom. Deputado, antes de tudo, nós precisamos perguntar, né, como é que está a sua mãe, que essa semana foi vítima de um assalto com violência? Ela está se recuperando ainda, né? Foi um momento muito duro, muito brutal. Ela ficou por 4 horas sendo violentada, né, psicologicamente, torturada, com ameaças. Mas graças a Deus, né, ela conseguiu superar isso com vida, que é o mais importante. Acabei de receber a notícia agora do delegado Leonardo que o último suspeito foi preso, né, na verdade se apresentou junto com o seu advogado e já tinha um mandato de prisão expedido. Acho que a Polícia Civil cumpriu bem seu papel, junto com a Polícia Militar, que deu todo o apoio. Sou muito grato às autoridades e às pessoas, às lideranças, amigos, familiares que foram muito solidários comigo e principalmente com a minha mãe, que é uma senhora de 83 anos, né? Pois é. Mas muito sábia, muito forte, né, soube vivenciar esse momento aí. Agora a gente está cuidando dela para ela se recuperar, né, da sua saúde mental, principalmente. O delegado disse que acredita que não há nenhuma motivação política nesse assalto. O senhor acredita também? Nunca imaginei que houvesse, né? Não. Desde o primeiro relato dela, ela não mencionou nada que pudesse ter relação com isso, e as investigações acabaram caminhando também no mesmo sentido, né? Eles tinham uma ideia que havia dinheiro, cofre, alguém deve ter vendido uma história inexistente, por isso a tortura, por isso o período tão grande, né, Que dentro da horror, né? casa, em busca de algo que eles não encontraram. Uhum. E deputado, a Itaipu liberou, né, esses recursos para a MP e também agora para a Almusep, né? Qual vai ser a importância disso, a aplicabilidade desses recursos? Olha, eu estive ontem, né, com o Enio Verri, que é daqui, é o diretor-geral da Itaipu, do lado brasileiro, lá em Curitiba. É um evento muito importante, né, de um investimento que a Itaipu vai fazer para as prefeituras poderem qualificar ainda mais, melhor, de forma mais ampla, né, os seus servidores, os técnicos, principalmente com quem lida com a produção, elaboração de projetos. E hoje o Enio nos convidou para estar aqui. Eu vou daqui a pouco lá na MUSEP, né, participar desse momento. Eu fui prefeito 2 vezes, né, de Cruzeiro do Oeste, antes de ser deputado federal, e eu sei o quanto que esses recursos, principalmente os que estão sendo liberados para investimentos, eu estava numa reunião agora em Cianorte regional, estavam lá dezenas de prefeitos, a gente estava anunciando recursos para a área da saúde, né, da Amenorte, né, e eles comentavam comigo, né, que a Caixa já depositou os recursos da Itaipu, que eles já estão organizando os projetos, as licitações, são obras estruturantes, muitas vezes pavimentação de estradas rurais, né, recuperação de áreas degradadas, né, tem muito investimento que vai trazer emprego, renda, vai trazer desenvolvimento. Então, tendo sido prefeito 2 vezes, eu me entusiasmo muito de ver a Itaipu agora mais próxima aqui da nossa região, presente em todo o Paraná. O presidente Lula tomou uma decisão acertada, né, quando combinou isso com a diretoria, com o mandato que o Enio está exercendo. Acho que a Itaipu precisa servir ao Paraná como um todo, a cada um dos nossos municípios, a Maringá, cidades vizinhas, e pode e deve servir ao Brasil. Inclusive vai ter uma participação decisiva agora na organização da COP, né, que vai ser um grande evento que vai movimentar o mundo todo, né, ao Brasil, estado do Pará, a cidade de Belém, né, então a Itaipu já começa a dar uma contribuição também para o Brasil. A Itaipu nunca tinha feito isso, de descentralizar os recursos? Não, os recursos, até porque eles eram menores, ainda existia a dívida, né, eles estavam sempre Uhum. concentrados, né, ali, grande parte deles, nos municípios lindeiros ao lago de Itaipu. Eu nasci aqui na região, moro até hoje, né, acompanhei isso sempre muito de perto, né, ali em Guaíra tinha investimentos, né, nas cidades que são lindeiras, mas de lá para cá era uma coisa muito esporádica, muito eventual. Agora não. Por essa decisão acertada do Enio, do presidente Lula, todos os municípios estão sendo contemplados e não é investimento pequeno. Nós estamos falando de investimentos de 3 milhões, de 5 milhões, de 10 milhões, de 20 milhões até em alguns lugares, em grande parte
atendendo a questão social, atendendo a questão ambiental e também a questão estruturante, né, de você dar estrutura, condições aos municípios de gerar emprego, de gerar renda, promover o turismo, né, promover atividades que possam impactar a economia também do Paraná. Então a gente vai começar a ver agora, né, um mar de obras aí acontecendo em todo o estado. Isso é muito bom, é muito positivo. E é um dinheiro novo que não existia, que não estava sendo aplicado. No caso da Musep, 111 milhões de reais. É, Tudo isso, como eu disse, muito são dinheiro, né? recursos vultuosos e que para um município pequeno, né, eu sou de um município bastante pequeno, né, faz uma diferença ainda maior. Se para Maringá é importante, né, imagine para uma cidade de 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, né, às vezes é um investimento que no ano todo o município não ia conseguir dispor porque acaba usando grande parte das suas receitas para o custeio, né, para o pagamento das despesas, dos funcionários, dos serviços de saúde, de educação. Então é muito válido, é muito relevante, é muito significativo e vai dar muito resultado. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai impactar a economia, a realidade local, a realidade social, a realidade ambiental, né, de todo o Paraná. E, deputado, sobre a Santa Casa de Campo Mourão, né? O senhor acompanha a situação, a crise lá, chegou a liberar recursos, né? Como que tá? Olha, acabou de ser pago, né, um recurso na ordem de R$ 1 milhão. Eu tenho feito isso praticamente todos os anos, né, para atender a Santa Casa. Existe um outro hospital regional que atende Campo Mourão e as cidades vizinhas, que é o Cisnor, né, o pessoal costuma chamar de pronto-socorro, mas foi no passado, não é mais um pronto-socorro, é um hospital há muito tempo, faz inclusive cirurgias cardíacas, né, o Cisnor está recebendo agora 5 milhões de reais, e eu estou indo lá amanhã, eu vou fazer um evento regional em Campo Mourão, às 10 horas da manhã, quero conversar, né, com o prefeito de Campo Mourão, ele está fazendo uma intervenção na Santa Casa, quero conversar com os dirigentes que estavam à frente, os médicos, né, para tentar entender como é que a gente pode ajudar mais, né? O que não pode é uma instituição começa a fechar, o que não pode é uma instituição começar a desabilitar serviços, Como né, é a UTI neonatal, especialidades, que é né? o Eu risco, né? estou vindo agora de Cianorte, lá a Santa Casa vive também o mesmo dilema, dificuldades permanentes, todo ano tendo que ser superada. Que bom que a gente consegue trazer esses recursos adicionais, né? Quando você faz uma emenda parlamentar, empenha e paga ela, você está trazendo aqui para a região, para as cidades, para os municípios polo, um dinheiro que jamais chegaria aqui, porque ele não é uma transferência obrigatória. E é isso que acaba dando uma sobrevida, dando um fôlego, né, para os serviços, principalmente da área da saúde, continuarem funcionando. E em Cianorte ainda tem a demanda que consome muito recurso da construção, né, do hospital regional. Está sendo construído um hospital novo de 250 leitos, né? Só agora, nesse início de ano, a gente teve que viabilizar mais 10 milhões de reais para as obras poderem ter andamento, para elas não serem paralisadas, até porque é uma região que cresceu, é uma região que comporta, né? E que hoje tem 2 hospitais funcionando em locais alugados, né? Sem a devida estrutura, sem a devida condição. Então eu tenho esse cuidado. Eu, desde que me elegi pela primeira vez em 2010, todos os anos sem exceção, a maior parte dos meus recursos eu coloco na área da saúde, porque eu acho que é a área mais crítica, mais frágil. Eu fui prefeito, convivi de perto, tinha um hospital municipal lá que funciona até hoje, né, em Cruzeiro do Oeste, então eu procuro não descuidar desse aspecto. Bom, o senhor é o líder do PT na Câmara dos Deputados. Qual o balanço que o senhor faz dessa liderança, desse trabalho? O PT tem uma tradição, Hum. nós não temos reeleição, né, na condução da liderança. Então eu deixo a liderança agora, o deputado Odair Cunha, que é de Minas Gerais, assume, né, no meu lugar, mas foram 12 meses muito produtivos, né? O PT, a nossa bancada, eu coordenei também a federação com o PV, com o PCdoB, foi fundamental para o presidente Lula, né? Sempre fomos nós que demos a maior quantidade de votos entre as outras bancadas, né? Nós éramos em 81 deputados, 68 deles do PT, né? E se não fossem esses votos, né, grande parte das medidas, ou eu diria até todas elas, não teriam sido aprovadas, né? A gente teve votações lá muito apertadas, de 30 votos, 40, 50 votos de diferença, perdemos inclusive algumas. Então, governar em minoria é muito difícil e o partido que é do presidente da República acaba tendo um papel muito relevante e a bancada em nenhum momento falhou com o presidente, falhou com o governo, né? Teve muito unida, muito determinada e voltou a ocupar, isso foi uma questão que a gente trabalhou muito, os grandes espaços de poder que já há quase 10 anos a gente não ocupava mesmo sendo uma bancada grande nas legislaturas anteriores. O PT presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara,
é uma das terminativas. Né? Nós presidimos a Comissão de Finanças e Tributação, que é outra comissão muito importante. E mantivemos 2 tradicionais, que é a do trabalho e a dos direitos humanos. Nós temos uma integrante nossa dentro da mesa diretora, que é a deputada Maria do Rosário, que é a 2ª secretária. O PT coordena 2 secretarias internas hoje da Câmara dos Deputados, a de comunicação e a que cuida dos assuntos da criança e da infância. Então, a gente voltou a ocupar os principais espaços de poder, de comando, de decisão, e foi um trabalho que coube a mim, né, junto com os outros deputados, conduzir no início do ano passado. Agora vai ter de novo, né, a renovação das comissões. Espero que o Odair, que é muito preparado, experiente, competente, né, deputado já de 5, 6 mandatos, consiga ter êxito também para a gente continuar tendo espaços de força, de poder, e que isso possa ajudar o Brasil, possa ajudar o governo do presidente Lula. Esse ano, né, ano de eleição municipal, né, qual que é a expectativa do senhor como deputado, vendo o cenário das eleições? Eu estou muito entusiasmado, muito animado. Acho que nós temos condição de crescer, de ampliar os nossos espaços. A gente perdeu espaços nas eleições municipais ao longo das últimas eleições. Nós vamos ter um foco muito grande em eleger vereadores, vereadoras. Né? O PT tem todas as pesquisas de preferência partidária, quando se pergunta ao eleitor, mesmo nas regiões mais difíceis, nas cidades mais difíceis, o PT tem 20%, 30% de preferência, né, no eleitorado, na população. Mas isso não se reproduz na hora de eleger vereadores. Tem cidades que a gente acaba não elegendo nenhum vereador. Muitas vezes por uma montagem errada de chapa, poucos candidatos, né, com um perfil que muitas vezes se coincidem ao invés de se complementar. Então a gente está cuidando muito disso, e é claro, em algumas poucas cidades nós vamos ter condições de disputar e ganhar a prefeitura. Hoje tem uma festa, né, um evento de comemoração aos 44 anos do PT, aqui de Maringá, da região. Vai haver uma refiliação, né? Humberto Henrique, que é pré-candidato a prefeito. Então haverão as exceções, como foi Guarapuava na eleição passada, que a gente quase ganhou por muito pouco, né? Onde a gente vai também priorizar a eleição de prefeito e de prefeita. Mas, de modo geral, a prioridade é eleger vereador, até porque é isso que dá condição, fortalecimento dessas lideranças, entre aspas, menores, né, para eleger deputados e deputadas daqui 2 anos. O presidente Lula já deixou claro que isso é uma necessidade. É muito difícil governar do jeito que a gente está governando, sendo minoria. E tendo, de outro lado, um centrão, que não só é maioria, mas é uma maioria que se impõe, que negocia, que pressiona, que cobra, né? Às vezes até exagera um pouco. Então, a eleição municipal, as pessoas se disporem a ser candidatos e candidatas, a gente ocupar os espaços de poder local, é decisivo para o que vai acontecer daqui 2 anos, para a gente mudar o Congresso, mudar a correlação de forças, e poder governar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira, né, menos sob pressão e ameaça, como acontece nos dias atuais. Pressão e ameaça, muito complicado. Mas faz parte, né, do jogo da política, faz parte da democracia. Eu não condeno ninguém, não faço nenhum tipo de crítica, porque eu, desde que me conheço por gente, vejo que a política é assim, não é assim só no Brasil. Se a gente olhar o que está acontecendo na Argentina, se a gente for olhar o que está acontecendo na Alemanha, na França, na Itália, é a mesma coisa. O parlamento confronta o executivo. O parlamento busca ocupar um espaço da política e uma influência no poder da decisão, principalmente na decisão da execução do orçamento. Então isso não é uma novidade. Foi assim com o Sarney, foi assim com o Collor, foi assim com Fernando Henrique, passando pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer, pelo Bolsonaro. Nunca o parlamento cruzou os braços, ficou ali assistindo, aplaudindo, né, sem tentar exercitar. Agora, quando você tem maioria, quando você elege um número grande de deputados afinado com quem ganhou a eleição presidencial, é claro que é muito melhor para o país, é claro que fica muito mais fácil governar. É isso que a gente pretende começar agora a partir da eleição municipal. E a primeira tarefa é convencer, estimular pessoas de bem, que às vezes se assustam com a política, que às vezes têm receios da política, participar da política, se candidatar. Então eu tenho me dedicado muito a isso, a convencer pessoas. Estava fazendo isso lá em Cianorte, com 15 cidades ali vizinha, convencer as pessoas a colocar o nome, a disputar a eleição. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. O ouvinte que quiser mais detalhes aí, né, desse giro regional, atividades lá em Cianorte, aqui em Maringá,
amanhã em Campo Mourão, zecadirceu.com.br. E eu uso as redes sociais, né? Eu falo com muita gente aqui de Maringá, da região, pelo Facebook, pelo Instagram. Se alguém tem alguma dúvida, questionamento, crítica, boa ideia, além da grande audiência de vocês, fica esse espaço aí da internet. Obrigado mesmo, um abraço, bom final de semana. Obrigada, deputado. Agora 3h56.